Olá, amigos, a paz seja convosco. Hoje é o dia 22 do nosso devocional. Pega o seu livrinho, pega sua Bíblia, pega uma caneta também para anotar alguns versículos a mais que nós vamos ler hoje, tá bom? Então vamos lá, nós vamos ler em Provérbios, capítulo 16 e o versículo 3. E o tema desse devocional hoje é: escreva um plano e consagre-o ao Senhor. Amém. Vamos lá. Provérbios 16, 3 diz assim: consagre ao Senhor o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tem uma ilustração aqui que eu quero compartilhar com vocês aqui no livrinho. Não vou ler todo, eu vou ler só um pedaço, tá bom? Quando eu era criança, a minha mãe sempre fazia pão. As mães têm uma capacidade maravilhosa dada por Deus de fazer coisas deliciosas. Mas apesar de ter uma incrível habilidade de dar forma ao pão, ela não conseguia fazer com que ele crescesse. Isso só era possível devido à ação do fermento. Por esse motivo, após trabalhar a massa, ela a escondia debaixo de uma toalha para deixá-la em repouso. Esse tempo era necessário para que o fermento agisse internamente na massa, transformando-a. Só então ela colocava o pão para assar no forno com as brasas. Depois de um trabalho bem concluído, claro que era só desfrutar de um pão, né? Eu também presenciei esses momentos maravilhosos com a minha avó e com a minha tia, e era gostoso de vez em quando dar uma espiadinha na massa debaixo às vezes do cobertor e vê-la crescer e tomando aquela forma grande e bonita, tá? Assim também os nossos planos, assim como o pão, os nossos planos também, eles precisam de um descanso para poder crescer. Os nossos planos precisam ser organizados. Nós precisamos fazer planos, porque isso é algo nítido, é bem claro. Nós precisamos fazer planos. E depois que nós escrevemos e fazemos eles, nós precisamos guardá-los neste tempo. Para quê? Para eles poderem amadurecer nesse lugar secreto de oração. Então, primeiro, nosso dever é fazer planos. Segundo, apresentá-los ao Senhor, para que então Ele faça crescer. Nós fazemos planos, mas é o Senhor quem faz crescer. E uma dica muito eficaz que eu dou para você, antes de você escrever um plano, escreva um plano que esteja debaixo da vontade do Senhor. Ah, mas como que eu vou fazer isso? É através da palavra. A própria palavra, ela dá dicas, todas as dicas possíveis para você fazer um plano excelente. Nunca faça um plano que esteja contrário aos princípios da Bíblia. Isso é um ótimo começo e um grande indício de um plano que vai ser bem sucedido. Então, primeiro, tá? Você faça um plano de acordo com a vontade do Senhor. Olha o que diz Provérbios 19, 21. Anote. 19 e 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, faça de acordo com a vontade de Deus. Segundo, muito importante que eu quero falar, escreva, não deixe apenas na sua cabeça. Escrever metas e planos ajuda a organizar os pensamentos, dá clareza, gera foco. E quando você tem foco, o compromisso com aquilo que você escreveu é muito mais forte. E esse compromisso vai levar você a concretizar esses planos.
Quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel os nossos objetivos e os nossos planos, eles deixam de ser apenas um desejo da nossa cabeça, tá? E eles começam a tomar uma direção mais concreta. Um exemplo muito simples, tá? Você escreve lá, 2026 eu quero comprar um carro. Aí você escreve isso, desenha um coração, ok? E gruda isso na porta, na parte de dentro do seu guarda-roupa. E aí na sexta-feira à noite, o grupo de amigos que você costuma sair vai mandar um WhatsApp para você. Vamos comer em tal lugar agora, daqui uma hora, vamos lá? Aí você escreve, sim, vamos! E aí você corre se arrumar. E quando você abre a porta do guarda-roupa, tá lá escrito 2026, eu quero comprar um carro. E aí você lembra, porque os seus olhos visualizaram, você vai ter foco naquilo. Automaticamente você pega o celular e fala assim, não, hoje eu não vou. Eu tenho uma meta de comprar um carro, então eu vou guardar dinheiro. Tá vendo? Simples, você visualizou, deu foco, esse foco vai jogar você nesse compromisso. Agora, não é só esses exemplos básicos, não. A Bíblia fala sobre isso. Anota aí, Abacuque 2:2. Olha só como a Bíblia é linda. Diz assim, escreve a visão, torne-a bem clara em tábuas, tipo outdoor, para que até quem passe correndo leia de maneira muito fácil. Olha como é importante nós escrevermos. Chad Helmstetter diz assim, é o alvo que molda o plano, é o plano que estabelece a ação. E é a ação que alcança o resultado. E o resultado é que traz o sucesso. Então, isso são passos certeiros e concretos para a gente ter um plano de sucesso. Anote, Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Olha, como a Bíblia dá todos os passos para a gente ser bem sucedido dos nossos planos. Então, escrever, orar e agir. Escrever, orar e agir. E confie que Deus, Ele trabalha ao nosso favor, e a Bíblia diz isso. E Ele trabalha no tempo certo. Existe um tempo de maturação, e esse tempo é o tempo que Deus nos prepara para viver e desfrutar desses planos. Então, escreva, ore e haja, para que então você viva planos firmes e frutíferos. Você pode também incluir no seu plano de ação jejuns e incluir nos seus jejuns, tá? Um pedido ao Senhor que te dê sabedoria, tá? Para desenvolver planos bons e também colocá-los em ação, isso com sabedoria. Amém? Finalizando mais um Esdras 8:23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele atendeu as nossas orações. Amém? Vamos orar em favor disso? Pai eterno de bondade, o Senhor nos dá planos. Nós vimos isso, até o Senhor nos dá criatividade. Nós vemos no nosso penúltimo devocional. E o Senhor é um Deus criador, criativo, que quer nos dar criatividade. Então nós oramos, Pai, para que nós possamos desenvolver os nossos sonhos, os nossos objetivos e escrever planos que estejam debaixo da Tua vontade. Assim, nós fazermos um grande planejamento, colocarmos diante do Senhor em oração, esperarmos o tempo certo de agir e que o Senhor nos dê criatividade e sabedoria para colocar cada um deles em ação. Nós pedimos, Pai, dirige os nossos passos, dirige os nossos pensamentos, ó Deus, para que sejamos bem-sucedidos em cada um dos planos.
e que não só nós, porque tudo que o Senhor tem para nós não é só em relação a nós, é em relação aos outros. E então tudo aquilo que nós desenhamos, escrevemos, possa abençoar a nós, a nossa família, a nossa igreja e aqueles que estão ao nosso redor, pois essa é a tua vontade. Nos dá graça, abençoa cada um dos nossos amados que estão conosco, Pai, fazendo devocional, abençoa os seus planos, os seus projetos, Pai, e que eles sejam bem-sucedidos, ó Deus, e que a família, os negócios, a saúde, as finanças sejam saudáveis debaixo da tua bênção. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus por mais um devocional e até o próximo, em nome de Jesus. Amém.